Vamos lá. Quem quer me ajudar? Vocês estão escutando bem? Beleza. Então tá, então vou botar os slides aqui para vocês. Cadê o Gabriel? Vocês estão visualizando? Beleza. Beleza? Então tá. Então vamos começar. LEPLAC, né? Estendendo os limites exteriores de soberania do Brasil, além das 200 milhas náuticas. Então vamos entender, primeira coisa que tem que se entender, o que é esse projeto LEPLAC, né? O projeto LEPLAC, ele é a sigla de um plano de levantamento da plataforma continental brasileira, que ele tem o objetivo de determinar, nos termos do artigo 76 de uma convenção, é a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, a área oceânica de uma plataforma continental estendida, legal, jurídica, além dos limites das 200 milhas marítimas, onde o Brasil ele exercerá o direito de soberania para exploração e aproveitamento de recursos naturais, do seu leito do mar e do seu subsolo. Nessa região não se inclui a massa d'água sobrejacente. O que motivou, né? Por que o Brasil, por que o governo brasileiro instituiu esse projeto LEPLAC? O Brasil, ele assinou uma convenção, essa Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, em 1982. Essa convenção, que é a Lei do Mar, ela é conhecida, né, como a Lei do Mar, ou o Tratado do Mar, ou simplesmente uma Lei do Mar. Então, o Brasil assinou essa convenção. Aí... Tá ouvindo? Nossa, que a internet não tá. Luanda, desliga seu áudio. Tá bom, não. O volume já tá no máximo. Tudo bem? Posso continuar? Tudo bem? Todos ouvindo? Luandra, desliga o áudio. O microfone, Luandra. Essa convenção aqui com a imagem da Convenção da Lei do Mar em sua versão original, a sua versão em inglês, e a convenção em sua forma traduzida, que ela foi feita pela Organização Militar, Diretoria de Hidrografia e Navegação, aqui de Niterói, Rio de Janeiro. Essa versão traduzida, ela é disponível, ela está em site da Diretoria de Hidrografia, em versão aberta para qualquer pessoa acessar. A convenção, ela tem 320 artigos e 9 anexos. É uma convenção enorme. São leis que pretendem abranger e igualar todas as facetas entre os países, né? Ela pretende resumir e tratar de todas as divergências entre estados adjacentes ou fronteiriços. Ela propõe também a defesa de países em desenvolvimento, transferências de tecnologia, conservação do meio ambiente, desenvolvimento da ciência, aproveitamento e desenvolvimento de fontes de energia marítima, a regulamentação de transporte e comunicação marítima, a regulamentação de águas em estados arquipélagos, a criação de um Tribunal Internacional para o Mar, a institucionalização de uma autoridade internacional para fundo marítimo e uma comissão de limites da plataforma, definir um conceito de zona econômica exclusiva e uma fixação de critérios de delimitação de fronteiras marítimas. Essa convenção, ela substituiu a Convenção de Genebra, de 1958.
E os trabalhos dessa convenção, elas iniciaram em 1967 e foram concluídos só em 1982, em Montego Bay, Jamaica. Nessa data, em 1982, 119 países assinaram essa convenção. E essa morosidade, nesse tempo todo, foi necessário porque várias negociações tiveram que acontecer para que não houvesse divergência, para que ela fosse uma convenção abraçada pela maioria dos países, né? O histórico, nós temos um histórico para o Brasil dessa convenção. Em 1982, o Brasil aderiu a essa convenção, junto com 118 países. Em 1987, o Congresso Nacional aprovou essa adesão do Brasil, através de decreto legislativo. Em 1988, o Brasil foi o 36º país a ratificar a convenção. O que significa ratificar? Ele tinha aderido. Eu aderir significa eu concordo. Eu ratifico significa, sim, eu vou fazer todos os trabalhos para mostrar que eu concordo com esse trabalho. Eu concordo com esses dados, com o que foi escrito. Em 1989, foi instituído, então, o plano de levantamento da plataforma continental brasileira, através de decreto também. Em 1993, foi promulgada uma lei que discorria, né, o que é a mar territorial, o que é a zona econômica exclusiva e o que é a plataforma continental para o Brasil. E em 1994 foi uma data extremamente marcante. Por quê? Porque a convenção dizia que quando o 60º país ratificasse essa convenção, ela entraria em vigor. Então, em 1994, a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, ela entrou em vigor. E o Brasil, como já havia ratificado, ele disparou o relógio de 10 anos para concluir os trabalhos e entregar esses dados de delimitação de sua plataforma continental, obedecendo o que preceitua essa convenção. Então, a gente precisa de entender alguns critérios para poder se entender o que é a plataforma continental. O que é uma plataforma continental de um estado costeiro, né? A plataforma continental, eu entendo ela como geológica, né, como geomorfológica, como uma visão clássica, né, isso é de conhecimento clássico, que é uma área plana, de relevo suave, adjacente ao litoral, né, onde o gradiente ele tem em torno de 1 para 1 milhão, de 3 graus, 1 para 1000, perdão, de 3 graus. Essa área de plataforma continental geológica, ela é limitada por uma profundidade de cerca de 460 metros, e mundialmente a profundidade das plataformas continentais dos países fica em torno de 185 metros, e ela varia de uma largura de poucas milhas até mais de 200 milhas náuticas. 200 milhas náuticas é aproximadamente 370 quilômetros. E essa plataforma continental, ela termina onde? Onde é o bordo máximo, externo dessa plataforma continental? É no local onde a gente chama de quebra da plataforma, que ela é marcado por quando o gradiente passa, né, de 1 para 1000 ou de 1 para 1000 de 3 graus para um gradiente de 1 para 40, né, que ela passa para 1 grau e 26 minutos. Então, eu tenho uma brusca mudança de gradientes. Eu tenho uma figura aqui, essa figura, ela pretende mostrar isso. Aí você tem, nessa figura a gente pode observar um continente, né, seguida de uma área bem plana, essa primeira área bem plana nesse bloco, seria a plataforma continental geológica de um estado costeiro. Nós podemos ver uma linha onde se muda muito o gradiente, né? Se eu tirasse toda a água, esse bloco de água, eu veria uma mudança de gradiente brusco, né? De suave para uma queda grande. Quando termina, o local onde termina esse gradiente, onde ele volta a ficar suave, eu chamo de pé do talude continental, e a planície abissal.
essa seria a aparência, né, de uma região se a gente não tivesse água. O que é fácil quando você visualiza, quando você olha para montanhas. Mas como é esse terreno sob a água? Como é que eu vou definir uma fronteira debaixo de água? É uma coisa mais complexa. Então, é essa forma que se tem do continente sob águas. Uma plataforma continental suave, um talude continental íngreme, que é definido por um pé de um talude continental e uma elevação continental. Esse é um perfil sísmico. É um perfil sísmico que foi utilizado ao longo de todo o trabalho, e essa é da região norte brasileira. Esse perfil sísmico, ele mostra a região da plataforma continental, ali vocês veem como ela é bastante plana, né? É uma região de uma inclinação de 1/1000, de 1 grau, um talude continental bastante íngreme, dá para se observar ali onde se localiza o pé do talude continental, né? Na sequência do talude, nós temos o pé do talude continental, e que é definida quando o gradiente muda de 1 para 40 para, novamente, um gradiente mais suave, né? Um gradiente de 1, 2 graus no máximo. Então, isso foi a definição de o que era uma plataforma continental em seu aspecto geológico. Agora, a convenção, ela define uma plataforma continental de uma forma diferente, é uma plataforma continental jurídica. O que é uma plataforma continental jurídica? Para eu entender o que é uma plataforma continental, eu preciso de ter outros conceitos. Ao longo do continente, eu tenho uma linha de baixa mar, a gente chama de linha de baixa mar, é onde o mar alcança sua amplitude mínima, que eu chamo de linha de base. Essa região, até aí, eu considero como sendo região continental. A partir dali, é de onde eu começo a medir esses limites marítimos. Então, eu tenho a primeira linha ao longo de todo o litoral brasileiro como linhas de base normais e reta, que é a linha de baixa mar. Nessa sequência, eu tenho uma faixa de norte ao sul, do Oiapoque ao Chuí, uma faixa de 12 milhas náuticas, onde o país ele tem uma soberania plena sobre o espaço aéreo, sobre as águas do mar, sobre o seu leito e seu subsolo. A soberania total do país. Nenhum espaço pode ser invadido. Das linhas de base até 200 milhas náuticas, eu tenho uma área que é chamada de Zona Econômica Exclusiva. Nessa região, o país exerce soberania sobre as águas, o leito do mar e o seu subsolo. E, finalmente, o que é definido pela Convenção, a plataforma continental de um Estado costeiro. É um conceito complexo, mas eu vou ler ele aqui para vocês. Ele está definido no parágrafo 1º, artigo 76 dessa Convenção, e é ele que foi o trabalho que eu levei aí 14 anos fazendo, que é em conjunto com a comunidade científica e com a Petrobras e dentro da Marinha, né? A plataforma continental de um estado costeiro compreende o quê? O leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem além do seu mar territorial, ou seja, além dessas 12 milhas náuticas, em toda a extensão do prolongamento natural do território terrestre até o bordo exterior de uma margem continental, ou até uma distância de 200 milhas náuticas, a partir da linha de baixa mar, a linha de base, nas quais se mede a largura do mar territorial. Ficou um pouco complexo, né? Mas é assim que é definido pela Convenção, buscando amplitude mundial. Esse conceito, ele abrange todos os países, todos os estados costeiros. E é por isso que ele foi definido assim. Se eu pensasse
em uma margem continental, a margem continental geológica, ela compreende uma plataforma continental, um talude continental e uma elevação continental. Então, eu tenho uma plataforma continental geológica coincidente até com a margem continental. Aqui eu tenho uma figura também de um perfil sísmico, que é o perfil que a gente utiliza para definir esses limites, né? Onde vocês veem, mais uma vez eu mostro aqui para vocês, porque isso é um conceito extremamente importante, uma plataforma continental, a quebra da plataforma, onde eu mudo o gradiente, talude continental bastante íngreme, um pé do talude continental e a elevação continental. Essa camada maior é a espessura de sedimentos, ou seja, são sedimentos que são carreados do continente e lançados no mar. Com essa figura, ela não é uma figura muito boa, mas ela não está muito boa, eu não consegui uma melhor em tempo para apresentar para os senhores, mas ela pretende mostrar, ao longo de nosso litoral, que é um litoral gigante, um litoral imenso, né, todas as variações que eu posso ter de uma margem continental geológica. Na região norte, eu tenho uma desembocadura de um grande rio, do Rio Amazonas, essa área vermelha ao norte. Essa região, eu formo uma feição geomorfológica que nós definimos como um cone. É o cone do Amazonas. Então, nessa região, eu posso observar o perfil número 1. Eu tenho um talude, uma plataforma continental geológica bastante extensa e um talude continental bastante suave. Por quê? Porque ali é uma deposição de sedimentos do Rio Amazonas. Na sequência, eu tenho ali os perfis de 2 até 5, que cobrem uma região que nós temos cadeias de montanhas no mar, né? A cadeia norte brasileira. Então, ali vocês podem observar que eu tenho uma plataforma continental geológica mais estreita e aonde eu colocaria ali o meu pé do talude, diante de tantas elevações que eu tenho. Onde eu vou definir que está meu pé do talude nessas áreas, né? É uma questão que foi trabalhada aí ao longo dos anos, definir esse pé do talude nessa região da cadeia norte brasileira. Nas regiões do perfil 6 até o perfil 10, eu já tenho uma facilidade maior de definir o pé do talude. Ele está mais claro, né? O Nordeste é uma região que eu tenho uma plataforma continental geológica mais estreita, um talude bem marcado e fácil marcar o ponto do pé do talude nessa área. No perfil 11, o perfil 11 eu tenho ali uma região de cadeias de montanha, a cadeia Vitória Trindade. Também uma região de grandes dificuldades de definir o pé do talude continental. O perfil 10, eu corto o platô de São Paulo, outra feição extremamente importante para o Brasil, é uma região de petróleo, é uma região com grandes bacias petrolíferas, e uma característica que vocês podem ver aí é esse platô. Eu tenho condições, né, de depósitos sedimentares suficientes para deposição de hidrocarbonetos. Na sequência, a gente tem também aí o perfil 12 e o 13, que eles atravessam parte do platô de São Paulo e alcançam a elevação do Rio Grande. Também é uma cadeia de montanhas ali ao sul do Brasil, que é sabidamente uma região de nódulos polimetálicos de grandes riquezas minerais. E na sequência eu tenho a outra parte vermelhazinha, a última, né, no sul do Brasil, que é o cone do Rio Grande. É a região também que o grande Rio Grande, ele desemboca no oceano e forma também um cone. Então, eu tenho uma morfologia ou uma geomorfologia muito semelhante lá ao norte, né, que eu tenho uma plataforma continental bastante suave e um talude continental também bastante suave. Para marcar, então, é mais fácil nessa região de se marcar o pé do talude continental. Eu estou insistindo tanto nesse
pé do talude continental. Por quê? Porque se eu ratifiquei, se o Brasil ratificou a convenção, e se foi disparado em 94, um prazo de 10 anos, para se traçar o limite exterior da margem continental, eu tenho que obedecer os critérios que estão estabelecidos nessa convenção. E são 2 os critérios para se estabelecer esse limite. O primeiro critério é o critério da espessura sedimentar. Esse critério diz que eu devo traçar uma linha que unindo pontos fixos exteriores, em cada um dos quais a espessura das rochas sedimentares naquele ponto seja de pelo menos 1% da sua distância ao pé do talude continental. Eu vou mostrar isso em figura posteriormente para vocês. O outro critério é o critério da distância fixa. Qual é esse critério? Eu devo unir uma linha, unindo pontos fixos situados a uma distância de 60 milhas náuticas do pé do talude continental. Então, essa formação, pé do talude continental, é uma formação que eu tenho que definir muito claramente para basear os meus critérios e para basear essa linha de limite fronteiriço. Aqui essa figura é uma figura antiga também, como eu, né? E ela mostra o primeiro critério, o critério da espessura sedimentar. Nessa área em amarelo, a gente vê a parte geomorfológica, né? A plataforma continental geológica, talude continental geológico e elevação continental. Essa parte amarela, ela significa, a convenção entende que seja pertencente ao continente, né? Que são depósitos do continente que caíram sobre o mar, sobre o embasamento cristalino. Então, esse primeiro critério, ele está exposto ali em D sobre 100. Eu tenho que medir pontos em que a espessura de sedimento seja D sobre 100 do pé do talude continental. O segundo critério é o critério mais simples. Eu, definindo o pé do talude continental, eu marco uma distância de 60 milhas náuticas e traço ali uma linha. Então, esses são os 2 critérios principais para eu marcar o limite marítimo em águas. Só que esses 2 limites, eles são restringidos por 2 outros limites, que é o 350 milhas náuticas, a partir do mar territorial, das linhas de base, e um outro critério restritivo seria uma distância que não seja maior que 100 milhas náuticas da isóbada de 2.500 metros, ou seja, do local em que o mar atinge uma altura, né, uma profundidade de 2.500 metros. Essas linhas, né, esses pontos definidos, tanto o ponto de 1% da espessura de sedimento, quanto 60 milhas da isóbada de 2.500, 60 milhas náuticas do pé do talude continental, esses pontos não podem ter mais que 60 milhas náuticas entre si. Quer dizer, essa linha exterior que eu vou traçar, ela tem que ser unidas por pontos menores ou, no máximo, 60 milhas entre si. Nessa figura, eu pretendo mostrar um estado, um ponto hipotético, em que foi aplicado todos esses critérios, né, foram traçados todos esses critérios definidos por essa convenção. E ali, em vermelho, eu tenho o limite exterior da plataforma continental desse estado hipotético. Então, a gente pode observar, de A até B, que em A e B, no trecho AB, eu utilizei o critério como de limite exterior da plataforma continental como 200 milhas náuticas, igual à zona econômica exclusiva. Por quê? Porque eu tive os limites de 1% da espessura de sedimento e de 60 milhas
do pé do talude continental inferiores às 200 milhas. Então, eu escolho o critério que mais me favorece, que é o critério das 200 milhas náuticas. No ponto B até o ponto C, eu usei ali o critério de 60 milhas náuticas do pé do talude continental. Por quê? Porque são dois os critérios, 1% da espessura de sedimento ou 60 milhas náuticas. E, nesse caso, 1% é menor que 60 milhas. Então, eu fiquei com o critério de 60 milhas do pé do talude continental. No trecho CD, eu utilizei ali, nesse trecho, 1% da espessura de sedimento. Por quê? Porque as 60 milhas náuticas é menor que essa. Agora, bastante interessante, que cabe a observação boa, é o trecho DE. O trecho DE, eu vejo que a espessura de sedimentos, ela ultrapassa as 350 milhas náuticas. Então, eu não posso usar esse critério para definir a minha plataforma continental jurídica. Eu tenho que usar o critério restritivo, que é essa linha azul de 350 milhas náuticas. Já no trecho EF, eu utilizei o critério de 100 milhas náuticas da isóbada de 2.500 metros. Por quê? Porque o 1% de sedimento ultrapassou. Esse ponto também ultrapassa as 350 milhas náuticas, mas eu uso o segundo critério, que é o critério de 2.500 metros de 100 milhas náuticas da isóbada de 2.500 metros, que é o critério que mais me favorece. Então, essa linha vermelha, para esse estado hipotético, seria a linha da plataforma continental jurídica ou linha da plataforma continental estendida desse estado costeiro. E foi isso que foi aplicado ao longo do nosso litoral do Oiapoque-Chuí. No artigo 76, parágrafo 6º, ele diz que, em casos de cristas submarinas, o limite exterior de uma plataforma continental não deve ultrapassar 350 milhas náuticas, mas que esse parágrafo não se aplica a elevações submarinas que sejam componentes naturais da margem continental, tais como seus planaltos, elevações continentais, bancos e esporões. Então, essa é uma definição importante, porque isso foi um critério que a gente utilizou para fazer a comprovação técnica daquelas regiões que eu mostrei para vocês, que foi da cadeia norte brasileira, cadeia Vitória Trindade e dos cones, né, dos cones do Rio Grande e do Amazonas. Como foi feito, então, esse trabalho de determinação do limite exterior da nossa plataforma continental, ou da plataforma continental brasileira? Foi feito, então, traçado, né? A primeira coisa que a se fazer foi o traçado das linhas de base, ou a linha de baixa mar, normal e reta, ao longo de todo o litoral brasileiro. Foram adquiridos dados de batimetria e dados geofísicos. Geofísicos a gente entende por dados de sísmica de reflexão multiconal, dados de gravimetria e magnetometria ao longo de toda a costa brasileira. Também foram coletadas amostras da cadeia norte brasileira e da cadeia Vitória Trindade. Posteriormente, foi feito o processamento, a interpretação e a integração dos dados batimétricos com esses dados geofísicos obtidos, né? Com que finalidade? A finalidade de determinar o pé do talude continental e da isóbada de 2.500 metros e da determinação da espessura das rochas sedimentares correlacionadas com o pé do talude. Por quê? Porque isso atende aos critérios. E é essa forma que eu tenho de estabelecer o limite exterior de uma plataforma continental.
Foram feitos também a elaboração de documentos cartográficos, porque eu preciso de mostrar aonde estão esses pontos, eu preciso de traçar esses pontos. Assim como eu tenho mapas para um continente, eu também tenho que ter mapas para o oceano, né? Então, foi feito um conjunto de cartas, do norte ao sul. Essas cartas têm uma sobreposição de 10 milhas náuticas entre elas, e nelas foram traçados todos esses pontos, né, de limite exterior, não, com a distância não maior que 60 milhas entre eles. Essa proposta, ela foi... aqui eu tenho, mostrando para vocês, são perfis, os perfis de dados, de aquisição de dados para o LEPLAC. Não sei se está muito fácil de visualizar, mas ali vocês podem ver na região sudeste, nós começaram em 1987 a coleta de dados da Comissão LEPLAC 1, ela está em verde ali na região sudeste, né? Nós tivemos dados coletados, vocês podem observar ali, da região da quebra da plataforma continental até mais que 350 milhas náuticas. Esses perfis são perfis perpendiculares à costa e eles contêm dados de batimetria, gravimetria, magnetometria e de sísmica, 2D e sísmica rasa. São um total imenso de dados coletados e analisados e integrados para se definir essa plataforma continental, pé do talude e isóbadas. Aqui tem um perfil, mais uma vez eu peguei um perfil da região do Cone do Amazonas, porque ele é um perfil muito clássico, que dá para vocês verem aí essa aglomeração de linhas, né? Essa região é a região do Cone do Amazonas. Então, a gente consegue ver quando a onda acústica, né, a onda sísmica, é uma onda que o navio passa, ele emite um tiro de ar, esse tiro de ar, ele atravessa a camada de água, e quando ele encontra uma superfície diferente, de uma densidade diferente da densidade da água, ele marca uma linha. Então, ele marca claramente ali a linha da superfície oceânica e dos depósitos de sedimentos, né? Então, eu tenho ali um embasamento também muito claro. Eu posso ver ali todo o depósito de sedimentos carreados pelo Rio Amazonas. Pois bem, se em 94 foi disparado o relógio para a entrega, né, desse limite exterior da plataforma continental, em maio de 2004, o Brasil entregou os dados à Comissão de Limites da Plataforma na ONU, e aí essa figura é a apresentação, né? Eu estava tive a felicidade de estar dentro desse grupo de apresentação na ONU, em Nova York, dos limites exteriores da plataforma continental. Na época era o embaixador Ronaldo Mota, que acompanhou e que discorreu o início dos trabalhos, para passar depois a palavra posteriormente para os técnicos. Pois bem, esses dados, essa submissão do Brasil foi entregue a uma comissão de limites da plataforma. Essa comissão ela é composta de 21 membros, e 7 membros foram sorteados à época para fazer a análise da proposta brasileira. Quais foram as nacionalidades desses membros? Foi da Argentina, Nigéria, Noruega, México, Croácia, China, Coreia do Sul e Austrália. Esses membros, né, da comissão de limite da plataforma tinham a responsabilidade de analisar os dados que nós entregamos e ratificar, aceitar ou não. Aqui temos também uma foto da época, aqui de um lado nós temos os membros da subcomissão de análise, e do outro a Comissão Brasileira de Apresentação, lá na ONU.
E a proposta, então, submetida pelo Brasil foi de uma área de cerca de 953.525 quilômetros quadrados, além das 200 milhas náuticas, onde o Brasil exerceria o direito de soberania para a exploração e aproveitamento de recursos naturais na área marítima. Seria essa linha aí da proposta da subcomissão, que foi analisada de 2004 a 2007. Essa linha roxa mais externa, que nós temos duas circunferências, né? Uma circunferência na região sudeste, equivalente à cadeia norte, à cadeia Vitória Trindade, e no norte ao arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, essa linha mais externa foi a linha de limite exterior que nós apresentamos à ONU naquela ocasião. O que aconteceu? Em 2000, aqui também nós temos, né, uma outra figura, perdão, que ela está mais limpa, né, aquela outra estava mais poluída, e essa aqui é uma área mais limpa. Toda essa área azul foi a área reivindicada pelo Brasil como seu limite exterior de plataforma continental. Acontece que em 2007, a comissão de limite, esses 7 membros da comissão de limites da plataforma, ela fez recomendações ao Brasil, não aceitando algumas áreas que nós definimos. Eles não aceitaram na sua integridade. Aqui nesse mapa, em vermelho, eu pretendo mostrar para vocês quais foram essas áreas que eles não concordaram. Eles não concordaram com parte do Cone do Amazonas, ali da região norte, com parte da cadeia norte brasileira, também na região norte, aqui na região sudeste, com parte da cadeia Vitória Trindade, essa parte em vermelho eles também desconsideraram, e no sul eles também desconsideraram uma grande área que era a área do Cone do Amazonas e da elevação do Cone do Rio Grande, perdão. Com isso, o Brasil perderia 4,5% da área pleiteada, aproximadamente. O que foi decidido, então? Em 2008, em 2007, eles disseram, não concordamos. Em 2008, a Presidência da República autorizou uma exposição de motivos pelo Ministério da Defesa que justificava uma revisão dessa plataforma continental, desse limite exterior da nossa plataforma continental. Ou seja, nós insistimos que nosso limite ficava naquela área, sim. Né? Então, de maio de 2009 a maio de 2010, foram adquiridos novos dados geofísicos e batimétricos e também dragagem de amostras, especialmente na cadeia norte brasileira e na cadeia Vitória Trindade, para justificar, para que nós comprovássemos que nosso limite exterior estava naquela região, sim. Então, em 2015, o que aconteceu? Né? Nós começamos, então, uma fase 2 do projeto LEPLAC. A fase 1 foi aquela que foi apresentada e que houve recomendações, houve não aceitações de algumas áreas. Então, a gente iniciou a fase 2 desse projeto. Em 2015, foi traçada, então, uma nova linha de base. Nós já tínhamos um conhecimento, uma expertise maior, então nós traçamos linhas de base ao longo do litoral brasileiro, em toda a costa, mais precisa. Então, por decreto, foi definido também onde estava essa linha de base, normais e retas. Em 2015, também foi enviada uma proposta parcial da região sul brasileira a essa comissão de limites da plataforma, ou seja, nós começamos a fazer uma negociação para ver se estávamos no caminho correto, porque não podemos perder a área. O objetivo era crescer em área, não em uma perda. Então, foi enviado em 2015 uma proposta parcial, e em agosto também de 2015 começaram-se os trabalhos de interpretação, integração e a redação de documentos para o envio dessas propostas parciais revisadas.
Aí eu tenho um mapa, né, onde eu mostro, para você, pretendo mostrar para vocês, a fase 2 de aquisição de dados. Vocês podem observar que na fase 1, nós tivemos dados cortados perpendicularmente ao litoral. Nessa fase 2, nós tivemos dados perpendiculares às feições submarinas. Então, ali no norte, né, nós podemos observar, ali bem ao norte do Brasil, no cone do Amazonas, a conformação dessas linhas, desses dados coletados, eles estão perpendiculares à forma do terreno e não ao litoral. Na cadeia norte brasileira, eu também tenho traçados de perfis mais condensados, de uma proximidade maior, né, também perpendiculares a todas as feições. O mesmo acontecendo na região sudeste e na região sul. Foram coletados, então, de batimetria, cerca de 70 mil quilômetros de dados, 80 mil quilômetros de dados de gravimetria, 75 mil quilômetros de dados de magnetometria, 8.100 dados de sísmica de reflexão multicanal, e tivemos também um dado mais aprimorado, um dado mais preciso, que foi o Mini-ERGAN, um total de 61.900 quilômetros, né, em toda essa região, para que justificasse aquelas áreas em vermelhas que não tinham sido aceitas. Aqui também, nesse mapa, esses pontinhos vermelhos são pontinhos de lançamentos de sonoboias, ou seja, os navios lançaram sonoboias, que são pontos de controle de velocidade sísmica, para subsidiar especialmente a cadeia norte brasileira e a elevação do cone do Amazonas, do cone do Rio Grande. Temos também pontinhos sonoboia ali naquele ponto da cadeia Vitória Trindade, na região sudeste. Então, o que aconteceu dessa fase 2 do projeto LEPLAC? Em 2017, foi encaminhada uma nova submissão parcial, né, referente a essa margem equatorial. Essa margem equatorial é a região situada na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, né, abrangindo a cerca de 383 mil quilômetros quadrados, além das 200 milhas náuticas, em substituição àquela proposta única, né? Então, nós enviamos propostas parciais. A análise dessa submissão pela Comissão de Limites da Plataforma se iniciou em agosto de 2019, o ano passado. E, nesse momento, o Brasil ainda aguarda questionamentos sobre esses dados e comentários dessa subcomissão. Já a parte oriental e meridional, da margem oriental e meridional, ela foi depositada na ONU em 2018 e abrange uma área bem maior, né, uma área de 1.542.000 quilômetros quadrados, além das 200 milhas náuticas. E ela contempla a região da cadeia Vitória Trindade, do Platô de São Paulo e da elevação do Rio Grande. A análise da submissão da elevação do Rio Grande foi aprovada em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 2019, em sua integridade. E isso representou, assim, uma grande vitória para o Brasil e para todos os técnicos, né, que estão empenhados desde 1987 nos interesses do Brasil, fundamentados na lei do mar, do limite exterior da plataforma continental. Então, nós temos já garantidos, né, a região da elevação do Rio Grande, onde nós temos, com certeza, nódulos polimetálicos, né, e outros recursos que não temos conhecimento ainda, mas nem condições atuais de exploração, mas no futuro podemos ter, né? As demais áreas, elas só serão submetidas à comissão, ou seja, a cadeia Vitória Trindade e o Platô de São Paulo, após a margem equatorial ser analisada e depositada ao Brasil. Então, o que o Estado costeiro, né, teria de direito, né, nessa plataforma continental? Qual é o direito que
o Estado costeiro teria na sua plataforma continental externa, legal ou jurídica? Conforme o artigo 77, parágrafo 1 a 4, o Estado costeiro ele tem o direito de soberania para efeitos de exploração e aproveitamento de seus recursos naturais, né? Os direitos do Estado, no que se refere a esse parágrafo primeiro, são exclusivos no sentido de que o Estado costeiro, não explorando a sua plataforma continental ou não aproveitando dos seus recursos naturais, ninguém mais pode empreender atividades nessa área, sem o expresso consentimento desse Estado, do Estado costeiro, né? O direito do Estado costeiro sobre a plataforma continental independe da sua ocupação real ou fictícia, ou seja, o Estado costeiro, definindo aquele ponto, a área pertence a ele, independente de qualquer exploração ou ocupação. Os recursos naturais que se referem a essa parte são recursos minerais, os recursos vivos do leito do mar e do seu subsolo. Nós temos ali também espécies, organismos vivos, né, pertencentes a espécies sedentárias, são espécies que pertencem ao leito do mar e do seu subsolo, né? Nós sabemos que nós temos várias espécies marítimas que vivem em contato com o leito do mar. Então, todos esses recursos que estão no leito do mar, né, em contato com o leito do mar e o seu subsolo, pertencem ao Estado costeiro na região de plataforma continental. O desafio principal, um dos desafios principais do projeto LEPLAC foi assegurar que toda a área do platô do pré-sal, né, nós temos várias reservas de petróleo ao longo do litoral, especialmente na região ali do platô de São Paulo, que essa área ficasse dentro dos limites exteriores da nossa plataforma continental jurídica. Por quê? Porque ali nós teríamos, então, uma jurisdição do Brasil. O mesmo se aplica à elevação do Rio Grande, o platô do Rio Grande, e na região do Cone do Amazonas e Cadeia Vitória Trindade. São recursos minerais, são diversos recursos minerais e recursos não vivos nessas áreas que nós temos. Então, garantir esse espaço é extremamente estratégico e importante para o país. Esse projeto LEPLAC, ele envolve questão estratégica de soberania nacional e geopolítica também no Atlântico Sul. Nós fazemos fronteira ali com o Uruguai e com a Guiana Francesa, então nós precisamos, inclusive, ter limites coincidentes com esses países, né? Nós não podemos traçar uma linha que haja um salto entre o Brasil e a Guiana Francesa, nem entre o Brasil e o Uruguai, e, consequentemente, Uruguai e Argentina. Nós devemos ter ali uma linha contínua, né? Então, nós temos que considerar a possibilidade de ocorrência de recursos naturais vivos e não vivos, mesmo não conhecendo ainda essa região oceânica, e garantir que essa área pertença ao país, pertença ao Brasil. Então, o que a gente pode concluir que essa área marítima brasileira, a gente chama essa plataforma continental brasileira de uma Amazônia Azul, porque na Amazônia a gente não conhece todos os recursos que nós temos ali, e no mar também a gente não conhece. Então, ela é carinhosamente, pelos técnicos, chamados de Amazônia Azul. Ela encontra-se, então, em definição ainda, nós não temos o limite exterior ao longo de toda a margem, porque houve esse questionamento por lá, pelos técnicos, né, por esses 7 membros dos países, e a região sul nós já temos validadas, mas as outras regiões ainda estão sob análise, mas certamente a gente terá êxito, porque os dados foram, a coleta de dados da fase 2, nós tivemos equipamentos mais precisos, né? E essas informações do LEPLAC ao longo de toda a extensão da margem continental é um bem público,
contabiliza cerca de 770 mil quilômetros de dados. Além dessas informações técnicas e científicas que nós conseguimos obter para propor esse limite exterior da plataforma continental, esses dados eles são disponíveis gratuitamente para pesquisadores, estudantes de todo o país. Eles podem ser contactados através da CIRM, da Marinha do Brasil, CIRM, Diretoria de Hidrografia e Navegação, onde fica o banco de dados, né, que são disponibilizados à comunidade científica, e podem ser acessados e estudados, né, garantindo, então, aí, uma enormidade de dados para estudos e conhecimento, né? E, finalmente, assim, o que eu poderia dizer para vocês é que esse projeto, LEPLAC, ele permitiu que nós definíssemos uma fronteira, né, uma fronteira do país, do nosso país, sem perdas de vida. Porque todo limite, toda extensão, todo limite territorial, ele envolve guerras e vidas humanas. E, nesse caso, foi feita uma convenção e um consenso entre os países para que fosse traçado um limite exterior de suas plataformas continentais. Todos eles concordaram, ratificaram, e essa convenção está em vigor. E o nosso país definiria, como nessa imagem aí, vocês podem ver essa linha em vermelho, o limite exterior da nossa plataforma continental. A nossa Amazônia Azul teria uma área de cerca de 5.600.000 quilômetros quadrados. A Zona Econômica Exclusiva é uma área de 3.500.000 quilômetros quadrados, e a plataforma continental, além das 200 milhas, então, essa diferença de dados, o que foi adquirido pelo LEPLAC, uma área de 2.094.000 quilômetros quadrados. É isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Nós agradecemos, Maximira. Vejo que esse assunto é como assim, de uma maneira bem simples, né? Você vai cercar o seu terreno ali para você preservar. Mais ou menos isso, não é isso? Tá de uma maneira simples, né? Você cerca, você coloca as coisas e depois você descobre o que tem lá dentro. Depois você descobre, né? A gente pode perceber, assim, o trabalho que vocês tiveram, que o Brasil é de dimensões, assim, continentais, né? Não é fácil fazer uma delimitação dessa no mar, né? Então, eu acho que vocês demoraram e tem muitos detalhes ainda, né, para ser feitos, né, no caso que você já estava falando aí, e eu acho que o importante é que esses dados estão disponíveis para estudos, não é isso? Tá? Como você falou, né, que eu acho que isso é muito interessante, certo? Então, mas eu, assim, só para recapitular aqui, Maximira, eu queria fazer tem algum questionamento aqui já no chat, mas, assim, eu gostaria de te perguntar se existe algum critério, assim, que poderia, assim, ser dito como mais utilizado no Brasil, pelo Brasil, para estabelecer esse limite exterior, no caso, assim, dessa plataforma continental jurídica, além da zona econômica exclusiva? Sim, temos, porque o Brasil ele tem uma margem continental que a gente considera margem continental passiva, né? Então, eu tenho uma espessura de sedimento, depósitos sedimentares extensos, né? Eu tenho rios desaguando no oceano. Então, o critério de 1% da espessura de sedimento foi o critério mais utilizado ao longo de toda a margem continental brasileira. O critério das 60 milhas náuticas, ele pretende proteger aos países que têm menos recursos. Quer dizer, eles não têm como tratar o dado sísmico, não têm capacidade técnica, pessoas para tratar esses dados. Então, com o critério batimétrico, ele definiria o pé do talude e 60 milhas do pé do talude. Não foi o caso do Brasil. O Brasil conseguiu, em 89, formar um corpo técnico, né, de geólogos, através da Marinha do Brasil,
junto com a comunidade científica e a Petrobras, formou-se um corpo técnico, né, uma comunidade que realizou esses estudos para poder apresentar. Mas nem todos os países poderiam fazer isso. Então, existe o critério das 60 milhas para isso. E no caso do Brasil, foi 1% da espessura de sedimento. Mesmo com esses detalhes aí que a ONU observou no trabalho feito por vocês, né? Apesar do tempo, mas vocês fizeram naquele prazo de 10 anos, não é isso? Correto. Eles atingiram esse prazo, só que ela detectou fez algumas restrições do trabalho seus, é isso? Exatamente. Porque em uma região, como a região do Cone do Amazonas, o limite, no Cone do Amazonas, eles não visualizaram o pé do talude de uma forma muito precisa, porque o depósito de sedimento é muito grande, então não há uma linha muito bem definida de gradiente entre o talude e a elevação continental. Então, ali foi necessário coletas de mais dados para que se determinasse, não, aqui é o meu pé do talude, sim. Então, eles questionaram algumas áreas, né, como ali na região do Cone do Amazonas, a cadeia norte brasileira. Nós temos dentro da convenção, ela diz salve e prove o contrário. Então, salve e prove o contrário, a nossa cadeia norte brasileira pertence, sim, ao estado costeiro. Então, você precisa de ter dados que justifiquem isso, que embasem essa afirmação. Então, a ONU, os peritos da ONU questionaram alguns pontos e por isso nós tivemos que fazer essa revisão e nós estamos conseguindo o ok, sim, a validação de algumas áreas, como aconteceu no sul do Brasil. E no caso ali da Bacia de Santos, que é a bacia com a questão do pré-sal e tudo mais, de Campos de Santos? Sim. Então, aquela região, ela já está garantida. O platô de São Paulo já está garantido, que é a região onde tem maior quantidade conhecida até o momento de hidrocarbonetos. Mas a gente também sabe que na cadeia Vitória Trindade isso vai acontecer, né? É uma região ali que as bacias petrolíferas, elas vão se alongando em direção ao oceano. Então, nesse ponto, também houve um questionamento, mas também houve com uma colocação de uma sonoboia e para validar essa onda acústica, né, com a sísmica de reflexão multicanal, nós conseguimos definir bem e essa área provavelmente também será aceita, porque ela foi muito bem traçada. O estado da arte mudou, então conseguimos dados melhores. Só uma curiosidade, sonoboia, como é que funciona direito essa questão do sonoboia aí? Fala pra gente. Elas são lançadas, né? O navio vai para o mar e como é feita a coleta desse dado? É o seguinte, o navio vai para o mar e ele tem um cabo que ele arrasta. Esse cabo, ele a cada 50 metros, ele emite uma onda acústica. Essa onda acústica atravessa as camadas e chega até o fundo. Essa sonoboia, ela é colocada no fundo do mar, ela é depositada, né, no fundo do mar e ela consegue fazer a leitura dessa onda acústica, mostrando, eu estou aqui. Quer dizer, ela define com clareza o local onde ela está, porque ela se torna um ponto fixo. Ela não é um ponto... porque no leito do mar você tem sedimentos que eles se movimentam, mas uma sonoboia é um ponto fixo. Então, não há dúvida de que ali é um fundo. Então, ela foi colocada, essas sonoboias foram colocadas tanto na cadeia norte brasileira, quanto na Vitória Trindade e no Cone Sul, no Cone da elevação do Rio Grande. Tanto é que na elevação do Rio Grande, eles já validaram, não, eles reconheceram que aquele é o local do nosso limite exterior. A sonoboia funciona assim, como um ponto fixo. Ok. Tem uma pergunta aqui, Maximila, do Wagner. Ele fala o seguinte,
que não ficou claro para mim se essas subdivisões obedecem a limites políticos administrativos das massas oceânicas ou se são limites geomorfológicos. Quais os limites? Você poderia repetir a pergunta? Ele fala o seguinte: não ficou claro para mim se essas subdivisões obedecem a limites políticos administrativos das massas oceânicas ou se são limites geomorfológicos. Ah, sim. Não, eles são limites jurídicos. Por quê? Porque se eu tivesse uma plataforma continental, a plataforma continental é uma faixa que vai até, como eu falei, mundialmente, 185 metros de profundidade. E essa plataforma continental jurídica, ela ultrapassa 2.500 metros de profundidade. Então, esses critérios, essa plataforma continental, ela não é geomorfológica, ela é jurídica. E ela foi aceita, essa definição foi aceita em 1982 por 119 países. Quer dizer, é um critério geomorfológico que foi sobrepujado por um critério jurídico, mas amplamente aceito pelos estados costeiros. Então, tem que estabelecer mesmo o que é plataforma continental jurídica e o que é, né, como você já havia falado, plataforma continental geomorfológica geológica. Né? Isso. Então, existe a diferença. Né? Então, esse projeto foi justamente para fazer essa delimitação da plataforma continental jurídica para que até onde o Brasil teria a soberania, no caso, né? Exatamente. Exatamente. O projeto, ele buscou, dentro dos termos da convenção, traçar o limite exterior da sua plataforma continental jurídica. Porque se fosse geológica, eu teria ali naquela região de mudança de gradiente. Eu passo de um gradiente de 1 para 1.000 para o gradiente de 1 para 40. Então, ali é a definição visual, né? Se eu secasse as águas do oceano, eu viria claramente o que é uma plataforma continental. É aquela região plana e suave, simples assim. Mas a plataforma continental jurídica, definida pelos países, é até de 1% de uma distância, de uma espessura sedimentar relativa a uma distância. O que, no meu entendimento, é muito bom, por quê? Porque se eu tenho depósito de sedimento, eu tenho continente. Uhum. Então, é parte do meu continente que foi depositado ali. Então, ele pertence a mim. Ele ainda pertence a mim. Então, foi esse o entendimento, e por isso demorou tantos anos, né, 15 anos, para se escrever uma convenção. Porque todos esses debates foram amplamente discutidos ao longo dos anos para se chegar a essa definição. É uma definição complexa, não é uma definição simples. Trabalhar esse dado é muito complexo, né? Você tem que integrar dados de batimetria com dados sísmicos, gravimétricos e magnetométricos. O dado sísmico é o dado acústico que mede a espessura do sedimento. Já o dado gravimétrico e magnetométrico, ele mede regionalmente esse dado. Então, você precisa de integrar tudo isso, né, para poder traçar esse limite. É bastante complexo. E bastante fácil de se questionar também. Também, eu gostaria, só para assim, esse termo aí, Amazônia Azul, acho que dá um ar, assim, de preservação. Eu acho que foi por isso que eles colocaram esse nome, assim, não é isso? Sim, a Amazônia Azul é porque também ele tem um enfoque de que eu não conheço o que tem na Amazônia, eu não conheço todos os recursos que eu tenho na minha Amazônia Verde. Né? Nós não sabemos ainda tudo que temos, mas a Amazônia pertence a nós. A Amazônia Azul também, o mar também, é uma grande área que nós não conhecemos o que temos, mas nós definimos como nosso, nós preservamos para gerações futuras. E esse foi um dos objetivos, garantir essa área. Né? Na região do Cone do Rio Grande, já foram encontrados nódulos polimetálicos, né,
nessas dragagens, mas a gente realmente não tem expertise para exploração. Hoje, no futuro, a gente não sabe, né? Ok. O Maximira, o Cássio Silva está falando o seguinte: parabéns pela exposição. Solicita à professora a comparação do perfil 1 da deposição do Rio Amazonas com o perfil 13. Perfil 1 com o perfil 13? Vamos lá, vou lá. Você está ouvindo bem? Está visualizando? Tá, não chegou ainda não. Ele deve estar falando aqui, né? Isso. Ele quer a comparação do 1 com o 13. 1 com 13. O 1, no perfil 1, eu tenho ali o cone do Amazonas. Essa área vermelhinha ali ao norte é o cone do Rio do Amazonas. Então, eu tenho ali uma plataforma longa, né, plana, e um talude continental também bastante suave, que é a deposição do Rio Amazonas no mar, no leito do mar, formando um grande leque. Ele pode observar que a forma vermelhinha ali no norte parece um lequezinho, né? Ele se expande, se abre no oceano. Então, eu tenho ali uma região de uma plataforma bastante longa. E a outra que ele falou foi o 15, o último. 13. 13. Tá. Isso. O 13, ele escolheu um excelente perfil. Ele passou ali pelo platô de São Paulo, então eu tenho uma região plana, não por depósitos de sedimentos, mas porque eu tenho um platô ali nessa região. Esse platô, ele pode ser geologicamente uma área do continente que ficou no mar, né? Eu tenho, na sequência, uma elevação continental longa, geológica, e eu sigo na elevação do Rio Grande. Então, aonde estaria ali o meu pé do talude continental? Dentro da região do platô, logo após o platô de São Paulo, ou logo após a elevação do Rio Grande. No caso, a ONU já aceitou que a nossa região, que a nossa área aí nesse local é após a elevação do Rio Grande. Por quê? Porque nós coletamos dados e mostramos que esse terreno, que essas rochas, são rochas continentais. Elas não são rochas marítimas. Por isso que no último perfil que eu mostrei também, na última figura, eu tenho ali uma plataforma continental que ela mostra, eu vou chegar nela para vocês verem, é a última figura. Penúltima. Opa, saiu. Essa. Ali na elevação do Rio Grande, então aquela área azul grande, foi por quê? Com a segunda coleta de dados, foram colocados sonoboias nessa área e também coletadas amostras, eu consegui mostrar que o meu pé do talude continental, ele ainda era mais distante do que eu pensava na proposta 1, né? Então, eu garanti ali uma área bem maior para o Brasil. Então, nessas regiões de cone, são as regiões em que a plataforma continental mais se estende. Por quê? Porque eu posso usar o critério de 60 milhas do pé do talude. Se eu coloco o pé do talude mais externo, eu tenho uma área mais externa. Ou pela elevação continental, que é no caso do sul, ou pela espessura de sedimentos, como é no caso do cone do Amazonas e do cone do Rio Grande. Maximira, Oi? Qual que é o órgão brasileiro que é responsável pelo acompanhamento da proposta do limite exterior da plataforma continental brasileira? Bom, qual que é o órgão responsável? A Marinha do Brasil é o órgão que direciona, que coordena esses dados. Ela criou um GT, um grupo de trabalho que é composto, então, por membros da Petrobras,
por técnicos da comunidade científica, geólogos, né? Geofísicos e geólogos da comunidade científica, das universidades e da Petrobras, coordenados, então, pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, que é uma organização militar da Marinha do Brasil. E deixa eu te perguntar, além dos hidrocarbonetos, quais outros metais que foram descobertos que você já, além de cobalto, o que você já viu? Eu sei que muita coisa ainda tem que ser estudada, né? Mas além do hidrocarboneto, petróleo, gás e também outros metais. Nós temos nódulos polimetálicos, vários nódulos polimetálicos, principalmente na região da elevação da elevação do Rio Grande. E ali também do platô de São Paulo, no capeamento das rochas, tem uma riqueza de minerais grande ali. Ainda é um dado estratégico e ainda não disponível. A Marinha não disponibilizou isso para nós ajudarmos, não? Não, ainda não. Os dados das amostras, não. Mas os dados, pelos dados sísmicos, um geólogo experiente vai ver que a onda acústica ela penetra de forma diferente, então ali eu tenho um mineral. Pela densidade da rocha, pela gravimetria também, né? Sim, sim. Ah, ok. Deixa eu ver que tem outra pergunta aqui. Não, o Samuel, ele fazendo um comentário aqui, estudos muito importantes para o nosso país, corretíssima reivindicação de uma área que, evidentemente, é nossa, certo? Ótima palestra, tá? Muito obrigada. O Henrique também, ó, parabéns pela palestra, excelente explicação, tá? Se alguém tiver algum questionamento para fazer a Maximira, por favor, coloque aí no chat. É um assunto complexo, né? É um assunto que você não consegue visualizar o que está debaixo das águas, né? Mas a gente precisa definir o limite, nosso limite exterior ali. Então, não é um assunto muito fácil, mas é um assunto bastante interessante de se ter conhecimento, né? Que nós temos essa área, que nós temos esse limite. Eu acho extremamente importante que as pessoas saibam disso, que a Marinha do Brasil, junto com a Petrobras e a comunidade científica, trabalhou durante tantos anos nessa definição de limites, como foi feita essa definição de limites, a complexidade dele e a importância que ele pode ter para nós, se não hoje, no futuro. Tem um questionamento aqui do Silva Filho. Sabendo que a cadeia Vitória Trindade é uma grande reserva marinha, reconhecendo essa área, quais são os cuidados posteriores, tipo de monitoramento, proteção? Nessa região? Aí é uma região, é uma área de questão de soberania, né? Nenhum país poderia exercer ali nenhuma exploração. Você tem que fiscalizar isso, né? Nós temos a tecnologia de satélites, nós temos uma rede na Marinha que protege o transporte, né, as linhas de movimentação de navios, e essas linhas também fazem uma proteção global do nosso litoral. Então, essa região estaria protegida, e se fazer uma exploração numa região dessas, não é tão simples. Então, isso seria monitorado e descoberto rapidamente. Certo. O Cássio também pergunta, Cássio Silva, quais os futuros desafios da pesquisa? Bom, agora a gente aguarda o questionamento, né? Os dados já foram coletados, interpretados, integrados e descritos, e depositados na ONU. Então, o desafio agora é o questionamento. Será que há algum questionamento ainda? Nós duvidamos disso, porque o estado da arte foi diferente de 97 para 2004, né? Então, para 2015. Então, os dados coletados foram de melhor qualidade. Então, o desafio agora é
esperar eles falarem, ok, concordamos com seus limites. Só uma curiosidade, Maximiliana. Pois não. Em relação aos outros países, como é que eles estão em relação a esses trabalhos também que eles têm que fazer com relação à plataforma deles? Então, alguns países, né, esses 60 que assim, ratificaram, eles têm que apresentar, né? Tem que apresentar os dados. Então, alguns países que ratificaram são países em desenvolvimento ou até mesmo subdesenvolvidos. Para esses países, como a gente tem o termo de troca de conhecimento, né? Os técnicos do Brasil, nós já validamos, já terminamos nosso trabalho. Então, o Brasil faz esses trabalhos para países da África, para alguns países da África, né, que ratificaram, mas não têm condições de fazer. Então, o Brasil auxilia na interpretação e no conhecimento, né, no compartilhamento de como se tratar esse dado com esses países. Portugal também, o Brasil trabalha em conjunto, Uruguai, Argentina e Uruguai eu mesmo trabalhei durante um período na formação do quadro técnico deles. E Guiana Francesa também, né? A França tem dados, tem muita condição, né? É um país rico, não é um país subdesenvolvido, mas a Guiana Francesa não. Então, houve também uma integração de dados aí com esses países. O Brasil está exportando esse conhecimento, a realidade é essa. É um orgulho para o país, é pouco conhecido pelos brasileiros, mas o Brasil, quando fez o concurso daquele que eu entrei, né, que a gente incorporou a incorporação de dados, de geólogos, tanto para a Marinha quanto para a Petrobras, esses técnicos trabalham já em outros países na validação desses dados. Os países estão, os 60 países estão, aqueles que não podem estão fazendo por batimetria. Estão coletando dados batimétricos e vão ficar com 60 milhas do pé do talude. Puxando a sardinha aqui para o pessoal da geografia, desse quadro de estudiosos, né? Como é que está a relação aí dos geógrafos dentro da Marinha? Nós temos um geógrafo né, dentro do GT do LEPLAC, né, o GT da proposta, temos um Dieter Karl-Heinz-Muir, é um professor da Universidade Federal de Vitória e da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, que é um geógrafo. E nós precisamos, com o conhecimento dele, foi extremamente importante, em função da geomorfologia do fundo. E ele participou dos trabalhos ao longo de todos esses anos. Ele participa ainda do GT do LEPLAC. Então, ele tem contato com outros geógrafos que compõem, né, esse quadro de comunidade científica. Os geógrafos são extremamente importantes também. Não só os geofísicos e geólogos, mas também os geógrafos compõem o quadro. A professora Marina aqui, ela está parabenizando a Maximira, a Kel, pelo excelente seminário, muito rico e esclarecedor, principalmente pelo reconhecimento da soberania nacional além terra, né, que é o... Tá? E deixa eu ver se tem um questionamento aqui. O Anderson. Eu cheguei um pouco atrasada, até está falando aqui. Creio que você já falou sobre isso, mas a partir das ilhas brasileiras, é estabelecido o mesmo critério de delimitação? Então, nas ilhas, você tem ali na região norte, o arquipélago São Pedro e São Paulo. Uhum. Numa ilha, você precisa de ter um humano, né? Você precisa de ter uma habitação para ser considerada a ilha, né? Que senão você tem só um arquipélagozinho, não tem você tem que ter uma ocupação humana. Então, no arquipélago São Pedro e São Paulo, o norte brasileiro, a Marinha construiu uma estação de pesquisa, que técnicos vão revezando ao longo do ano. Então, por isso, nós temos ali uma região de 350 milhas ao redor dessa ilha. Então, o traçado normal em arquipélagos são 350 milhas ao redor dela.
Uma dúvida também que eu tenho com relação à questão da plataforma, no limite ali na parte sul do Brasil, no Sim. Uruguai, como é que vocês estabeleceram aí? Bom, o critério ali foi 1% da espessura de sedimento, né? E para casar uma linha com a outra, foi feito contatos, a gente entrou em contato com a Marinha do Uruguai e nós fizemos uma integração de dados para garantir que a linha fosse contínua. Eles também têm ali, né, a desembocadura do rio, você tem o Rio da Prata, o Rio da Prata tem naquela região. Então, ali tem uma espessura de sedimento gigante. Então, ali foi utilizado 1% da espessura de sedimento, pelo Uruguai também. O Uruguai é pequenininho, o Brasil Continental. Navio passando por ali, a gente coletou dados. Eu estive nessa comissão, inclusive, na época que me formei e comecei a trabalhar, inexperiente que era, né? Eu não considerava por que essa linha não é uma reta, né? Por que eu tenho dados, se eu tenho um perfil perpendicular à costa, por que esse dado não é alinhado? Então, eu embarquei, né? O regime militar me deu essa experiência. Se está ruim, vai lá e faça, né? E aí me embarcaram no navio, na Comissão Leplac Sul, é uma região onde o oceano tem muito vento, muito movimento, e é impossível você traçar uma linha reta. Então, o navio, ele balança, é muito dinâmico. Então, nessa região, nessa época, a gente aproveitou, em contato com o governo uruguaio, nós traçamos linhas dentro do território uruguaio, com autorização do governo, né, uma linha, para poder fazer uma sobreposição e garantir que nossa carta náutica, uma linha encaixasse com a outra. Ok. Alguém tem mais algum questionamento para Maximir? Fique à vontade. O João Paulo Sena Souza, excelente exposição. Fica evidente a importância do investimento em ciência, tecnologia e recursos humanos para estabelecer e fortalecer a soberania nacional. Aprendi muito. Muito bem, muito obrigada. Legal. Então, nós gostaríamos, assim, muito de agradecer a você, Maximira, certo? Por essa excelente palestra e muito enriquecedora para todos nós. E a gente realmente conhecer que realmente nós precisamos o quê? Investir nessas áreas para realmente delimitar o que é nosso, né? Nosso quintal tem que estar protegido, não é isso? De uma maneira simples, né? Tá? Sim. Mas, assim, muito obrigada, tá? E talvez a gente chame você para a próxima. Eu tenho muito conhecimento na área, né, de geofísica, certo? Para gente. Minha área é gravimetria. A minha área é gravimetria, né? Que você possa Eu vou te chamar mais vezes, viu? Não, você não vai ficar longe, não. Depois dessa pandemia que nós reencontramos, agora não vou sair da sua cola. Eu que agradeço a atenção de vocês, eu agradeço poder repartir, né? Repartir conhecimento também é muito bom. Ok? Então, quer falar mais alguma coisa? Maximira? Eu agradeço a vocês a oportunidade também de estar com vocês e falar desse trabalho aí que eu fiz durante 15 anos, né? Eu fiquei 15 anos porque por questões militares, né? Questões de carreira, eu também saí, fui trabalhar em outras áreas. Era necessário que eu ocupasse outros cargos. Ah, mas assim, só antes da gente fechar, que eu acho que tem várias mulheres aqui, como é que é a questão da mulher dentro da Marinha? Você, como mulher. A questão da mulher sempre foi muito complexa em qualquer lugar, né? Mas é um ambiente extremamente respeitoso, é um ambiente que
por ser mulher, você não teria a obrigatoriedade de embarcar, os homens precisam de embarcar. Então, você consegue levar um trabalho. Tem pessoas que entraram e que ainda estão lá. Eu me aposentei, mas algumas pessoas continuam como prestadores de serviço, principalmente para outros países, né? Então, você tem uma continuidade. O trabalho da mulher na Marinha é um trabalho bacana e contínuo. Então, eu não tive grandes problemas, tive bastante apoio. Eu fiz vários cursos ao longo da carreira. Eu fiz, inclusive, o curso de engenharia ambiental, eu tive que fazer na época que eu trabalhava em outra área. Então, o investimento na pessoa é alto, o conhecimento é alto. Apesar de não aparecer, apesar da sociedade não conhecer, as pessoas que trabalham, as mulheres que trabalham lá, têm um conhecimento grande e são bastante respeitadas. Ai, que bom. E valorizadas mesmo, viu, Marcos? Valorizadas, sim, sim. Tanto é que o concurso foi apenas para mulheres. Oh, que bom! Boa noite a todos, obrigada. Até amanhã, né? Amanhã nós teremos à noite, às 19h30, uma palestra com o sábio. Sim. Maximiliano. Sábio? Sim. Sábio de Ouro Preto. Sim. Certo? Então, todos estão convidados. Beleza? Muito obrigada, boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Obrigada. Obrigada.